Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre jornalismo, militância e fake news. Eu acho que vocês já viram a discussão toda que se deu em relação à matéria do Intercept, a discussão do estupro culposo e tudo mais. Eu não quero entrar no mérito do caso, eu quero discutir os limites entre informação e militância e eventualmente quando o jornalismo chega nas fake news. Beleza? Bom, nesse caso, para quem não sabe exatamente o que aconteceu, teve uma influencer que ela alegou que foi estuprada numa casa noturna sob o efeito de entorpecentes. É um caso muito difícil. Eu cheguei a ler a sentença e eu juro para vocês, é extremamente complicado você chegar a um veredito para qualquer dos lados. Mas a grande questão que eu gostaria de discutir aqui, na verdade, não é se ocorreu, se não ocorreu. Eu não tenho como dizer para ninguém isso. Eu não tive acesso ao processo na íntegra, mas eu tive acesso às peças que foram utilizadas para a matéria jornalística do Intercept. E algumas coisas me deixaram um pouco preocupado em relação à forma com que nós recebemos as informações e a forma com que, na verdade, os fatos se sucederam. Por quê? Na reportagem do Intercept, basicamente, se alega que o promotor de justiça disse que houve estupro culposo e que o juiz havia absolvido, e a própria reportagem do Intercept ela afirma que o juiz acolheu as razões do MP em relação a essa questão do estupro culposo. Não existe nem nada, não tem um artigo no Código Penal escrito estupro culposo, pena tanto, tá? Isso acho que todo mundo já sabe. Mas a maneira com que isso chega para as pessoas, como se de fato o juiz tivesse sentenciado, dizendo ocorreu estupro culposo no caso, portanto está absolvido o réu, é muito difícil de você engolir. Porque não era isso que estava escrito lá. Na verdade, a sentença ela se baseou no quê? Nenhuma das testemunhas, exceto a mãe da influencer, corroborou a versão que ela havia lançado nos autos. O laudo toxicológico também não apresenta nenhum tipo de substância química. E aí o juiz disse que não havia provas suficientes. Havia o quê? Autoria e materialidade, no sentido de que eles tiveram de fato uma relação sexual. Agora não se sabe se isso foi ou não foi consentido e se ela estava ou não estava sob efeito de drogas no momento. Então o juiz basicamente decidiu em dúbio pro réu e absolveu. Tá certo? Tá errado? Não sei. É muito difícil nesses crimes você simplesmente levar em consideração a opinião da vítima. É importante porque muitas vezes só está a vítima e o autor do crime, certo? Então, às vezes você não tem muito para onde fugir, você não tem muitos elementos de prova. É uma questão extremamente difícil. Por outro lado, se simplesmente a opinião da vítima pode ensejar a condenação de alguém, isso é extremamente perigoso dentro de um processo que deve ser extremamente rígido. Por quê? Porque é uma acusação extremamente grave. Estupro é uma acusação muito grave para qualquer pessoa que seja minimamente normal e que ninguém em sã consciência vai defender estupro. Enfim, dentro dessa discussão, a gente precisa pensar o quê? É ideal que o jornalista seja totalmente imparcial e que ele vá dizer sobre fatos como se ele fosse um robô e não tivesse nenhum tipo de sensação em relação ao que aconteceu. Isso seria totalmente
não há uma pessoa que tenha esse tipo de posicionamento. Por outro lado, você observa pelas adjetivações da matéria jornalística que era mais um artigo de opinião do que de informação. O que eu quero dizer com isso? Que ultrapassou a linha de você transmitir conteúdo por uma pessoa para uma argumentação valorativa. Isso é errado? Não, todo mundo tem direito de dizer aquilo que pensa, aquilo que acha das coisas. Agora, isso não pode ser vendido para o público como matéria jornalística de fato. Por quê? Quando você busca uma matéria jornalística, você espera receber um conteúdo que de alguma maneira é imparcial. A partir do momento que esse conteúdo já contém juízos de valor, seleção de material, e naquele caso dizer que o juiz acolheu o argumento de estupro culposo até algumas inverdades, você está diante de um cenário em que não necessariamente você está recebendo uma matéria jornalística, mas sim impressões subjetivas de alguém, por mais competente que seja essa pessoa. E aí a gente vai ter que pensar, e principalmente dado o cenário que a gente está, de como a gente vai conseguir se informar no futuro. Por exemplo, o vídeo que o Intercept veiculou nas redes sociais, pelo que eu acompanhei no Twitter, ele foi fortemente editado para vender a tese de que a audiência foi horrível. A audiência, de fato, não foi agradável. Os presentes deixaram o advogado da defesa basicamente ofender a garota de várias maneiras, e que muitas vezes desborda daquilo que deve ocorrer numa audiência. Basicamente o que estava se discutindo ali é: 1. Ela estava sob efeito de entorpecente? 2. Ocorreu estupro? A discussão do processo era essa, não é se alguém tira foto assim ou assado nas redes sociais, o que uma pessoa faz ou deixa de fazer na sua vida privada. Isso não tem absolutamente nada a ver com um crime como esse. Mesmo que ela tivesse fotos horríveis, absurdas, ginecológicas, como diz o advogado, ela é livre, nem por isso ela perde os direitos dela, de forma alguma. Eram discussões totalmente inapropriadas para o processo e que não tinham absolutamente nada a ver com o que estava sendo discutido ali, objetivamente. Mas enfim, a gente precisa pensar um pouco na forma com que a gente vai receber as informações, na forma com que os meios de comunicação vão se posicionar, e quando eles forem mais parciais ou de fato tiverem alguma postura mais ativista, que eles informem o leitor de que tem esse viés claramente, e não tentem vender para as pessoas que estão atuando simplesmente como pessoas que reportam fatos de modo imparcial. Eu creio que isso é muito importante e a gente precisa colocar no radar esse tipo de consideração, porque estamos ultrapassando a linha do razoável. Todo mundo sabe que deu um furdunço gigantesco e que não é assim que a gente deve proceder, no mais das vezes, na apuração da verdade dos fatos. Bom, pessoal, são essas as minhas considerações. Eu não quero entrar no mérito do processo, eu não tenho nenhum embasamento mínimo para dizer se houve ou não houve crime ali, mas eu acho que a gente tem que ter mais cuidado na internet, principalmente no fornecimento de informações para terceiros. Fala, galera, se você gostou do vídeo de hoje, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Toda semana a gente tem vídeos sobre direito do consumidor ou sobre questões relacionadas à privacidade, além da polêmica da semana, como esse vídeo que você acabou de ver por aqui. Beleza?